Oi pessoal, tudo bem? Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre como ser um programador melhor e a gente viu a técnica de do Code Kata e também o site Code Wars. E essa semana a gente vai continuar nesse assunto e vai falar um pouquinho sobre o Dry, que significa em português não se repita, don't repeat yourself em inglês. E o que vem a ser o Dry? É um termo bem comum na programação, muita gente fala, tem o princípio do Dry, do Solid e várias outras siglas. O Dry é um conceito muito simples e que provavelmente você já burlou quando você deu um Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, você repetiu o código. Isso não é um problema quando você está, por exemplo, pegando o código de uma outra lib que você não pode importar no seu projeto, ou quando você está, por exemplo, no Stack Overflow ou em outro lugar que tem um trecho de código que você sabe que é bem específico e não tem como você importar, mas ele se torna um problema quando começa a acontecer dentro do seu próprio projeto. Você já tem um trecho de código que tem uma determinada lógica e você pega essa lógica e coloca ela em outro lugar, assim duplicando-a. Pode não aparecer o problema, você pode pensar, mas tudo bem, vai continuar funcionando, vai funcionar da mesma forma nos dois lugares. Só que o que acontece é que uma vez que você ou outra pessoa precisa alterar esse código, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Você imagina que você fez uma função que valida um número e daí a 2 meses outra pessoa foi mexer e isso estava duplicado. Provavelmente essa pessoa só vai modificar um dos lugares e isso vai gerar um bug no seu sistema. Isso fere o princípio da abstração, né? Quando a gente tem a mesma coisa que ela é usada em dois lugares, ela deve ser extraída para uma função ou para uma classe ou para um outro trecho de código. É muito simples de fazer isso, tem várias técnicas de refatoração que cobrem essa questão. Uma delas é o extract method, extrair método. Você tem o seu trecho de código, você pega as partes dele que são variáveis e coloca como parâmetros da sua função. E a parte que não são variáveis, que são fixas, você deixa dentro da função. Então, por exemplo, nesse caso de validar o número, o que seria uma variável, um parâmetro da função? Seria o próprio número. E o resto da lógica estaria fixo dentro da própria função de validação daquele número. O problema da repetição também acontece em escalas menores, como por exemplo numa linguagem tipada como C Sharp ou Java. Algum tempo atrás, para criar um objeto de uma classe, você teria que usar o nome da classe, o nome do objeto, igual a new e o nome da classe novamente. Então, por exemplo, se a classe chamasse casa, você teria casa, casa é igual a new casa. Ou seja, você repetiu ali 3 vezes casa, e isso é um problema porque sempre que você precisar criar um objeto novo, você tem que fazer esse monte de repetição. E se você precisar alterar o tipo do objeto, de casa para apartamento, por exemplo, você tem que trocar em dois lugares, tanto na definição do objeto quanto na criação. Pensando nisso, essas linguagens criaram palavras reservadas para você não ter que especificar o tipo. Se não me engano, no Java é var e no C Sharp é var também. Então, por exemplo, você pode fazer var casa é igual a new casa, e aí só fica 2 repetições. Um outro problema que costuma acontecer também é em repetição mais generalizada, né, que você não detecta ela como código duplicado inicialmente, porque a repetição está bem grande numa parte maior, num módulo maior. Um exemplo seria um CRUD, que é um conceito para criação, edição, atualização e exclusão de um objeto, né? E sempre que você vai fazer uma API, um endpoint, geralmente tem esses 4 métodos que fazem essas 4 coisas. E às vezes você está fazendo vários CRUDs. Por exemplo, você tem um sistema que edita usuários, edita departamento e projetos. Todos esses 3 caras, eles seguem a mesma lógica de criar, atualizar, editar e deletar. Porém, às vezes você precisa duplicar isso tudo em vários arquivos para que você consiga criar esses endpoints, essas APIs num back-end, por exemplo. Dá para você aplicar o mesmo princípio da abstração, mas em larga escala. Você pode criar uma classe ou uma função, por exemplo, que seria criar CRUD. E a partir daí você passa para ela a entidade e ela sabe pegar a entidade e já criar todos os métodos de criar, editar, atualizar e excluir. Esse seria um exemplo de repetição em uma escala maior.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um gostei, compartilha com um amigo aí que está precisando melhorar um pouco a sua engenharia de software. Coloca nos comentários aí se você quer saber mais alguma coisa, se você tem alguma dúvida. E vamos nessa. Um abraço.